O ser humano é o único animal que sabe que vai morrer e mesmo assim busca um sentido para viver. Será que somos especiais na natureza? O que nos diferencia de outros animais? Bom, isso e muito mais a gente vai ver aqui no vídeo de hoje. Uma das primeiras características que a gente pode dizer que o ser humano tem e se diferencia de outros animais é a criação de cultura. Nenhum outro animal ele vai criar uma cultura ou criar uma linguagem. Então veja bem, os animais eles têm as suas próprias linguagens, eles podem se comunicar entre si. Então um cachorro pode ter sua forma de se comunicar com outro cachorro. Ele pode ser adestrado, então é uma forma de comunicação, né? Então eu posso ensinar alguns truques para eles, eu posso fazer com que ele corresponda quando eu dou determinado estímulo para ele, mas eles não podem criar uma fórmula de linguagem. Sei lá, um cachorro ele não vai criar uma língua em inglês para os cachorros, ou um cachorrês diferenciado 2.0. Enfim, cachorros e outros animais eles não criam linguagens. Nós já criamos linguagem. Seja através da cultura, seja através da arte também. A simbologia que está muito forte, né? A escrita que a gente criou, a gente cria muito, tem muito essa relação com o simbolismo e com a cultura, né? A linguagem e cultura. Então, isso é uma das primeiras coisas que a gente se diferencia dos animais. Um outro ponto também é o instinto versus a consciência. E o que eu quero dizer com isso? Nós também somos animais e também temos instintos. A única diferença é que nós podemos, de uma certa forma, controlar os nossos instintos, né? Porque não somos totalmente reativos. Nós podemos ter essa capacidade de ser mais ativos. Então, eu vou dar um exemplo. Sei lá, eu tô com fome, né? Então, eu como ser humano posso pensar em várias possibilidades que vai ser meu alimento para que eu possa comer. Um animal, normalmente não. Se eu tenho um animal de determinada espécie que ele come, está acostumado ali na cadeia alimentar dele, comer determinado alimento, se entra em extinção aquele animal, por exemplo, ou aquela planta, ele tende ali a passar um processo de extinção também, porque, putz, sei lá, tá faltando determinado tipo de animal, então ele tá perdendo ali o seu habitat natural, porque ele não tem mais comida, não tem mais com que se alimentar, ele não vai pensar, nossa, eu vou comer outra coisa. Não, ele aos poucos vai morrer, vai entrar em extinção, a não ser que tenha uma intervenção humana, mas nós, como seres humanos, a gente vai, putz, nossa alimentação tá em escassez, vamos buscar outro lugar, entendeu? Vamos buscar outro lugar, vamos buscar outras coisas que a gente possa comer, vamos nos reinventar e assim por diante. Então, esse é o primeiro ponto da questão de adaptação e instinto. A gente vai um pouco contra o nosso instinto nesse quesito. Um outro ponto também é, por exemplo, que quando a gente está falando de instinto, a gente está falando normalmente de uma repetição que leva à perfeição, né? Então, por exemplo, quando eu estou falando de um animal, vamos dar um exemplo aqui do João de Barro. Todo João de Barro, ele é um especialista em construir aquela casa perfeita dele, e todo João de Barro vai fazer aquela casa naquele mesmo formato. Nem o João de Barro vai pensar, nossa, eu vou fazer um puxadinho aqui, eu quero minha casa um pouquinho mais decorada do que outro João de Barro. Não, ele sempre vai buscar o melhor local, ele vai estar fazendo instintivamente o que a natureza dele foi programada para fazer. Enquanto o ser humano não. O ser humano ele tem essa questão do instinto de controle, né? Eu tenho um impulso, por exemplo, sei lá, de agredir alguém, não vou agredir porque minha, minha consciência está falando muito mais alto do que o meu instinto e assim por diante. Então, um João de Barro, não, instintivamente, em algum momento da vida dele, ele precisa fazer uma casa, e aí ele vai fazer e assim por diante também. Assim como um animal que está se sentindo ameaçado, ele vai achar uma forma de se defender. E a gente também vai fazer isso. Porém, a gente tem como ter um controle um pouquinho maior, né? Então, estou correndo perigo. Então, eu vou atacar ou eu vou correr, mas eu posso pensar bem naquela situação. Pera, será que isso realmente é uma zona de perigo ou não? Eu tenho essa questão de ter uma consciência, tentar entender um pouco mais da situação e às vezes eu só me enganei, não estou correndo perigo, é tudo mais tranquilo, eu posso tomar outro tipo de atitude, coisa que o animal não, ele vai seguir totalmente seus instintos. Estou sentindo em perigo, ou eu vou correr, eu vou tocar, eu vou atacar e acabou. 8 ou 80, digamos assim. E assim como a questão do João de Barro, que eu falei que já tem na sua própria natureza, né, ali algo programado. Então, um João de Barro fará coisas de João de Barro, um cachorro fará coisas de cachorro, um gato fará coisas de gato e assim por diante. O ser humano, ele não tem isso.
né? Ele não tem algo pré-definido. Aí quem vai falar de questão de propósito, de vidas passadas, vai falar sobre encontre aquilo que te faz bem, aquilo que te satisfaz e que talvez você tenha um certo dom, sei lá, para tocar música, para pintura, entre outras coisas. Mas não é disso que se trata esse vídeo, não é isso que a gente está falando nesse momento. Mas eu tô falando que você literalmente pode escolher o que você quer ser. Então, que nem eu falei, a gente produz cultura e a gente nasce numa cultura onde a gente é inserido. É claro que tem toda a questão de controle de massas e psicologia, mas você nasceu naquela cultura, você pode sim, como ser humano, em um determinado momento pensar: pera, essa cultura aqui ou essa religião, ela não faz sentido para mim. Eu vou contra isso. Eu sou a ovelha negra aqui no caso. Eu vou contra tudo isso e vou buscar o que realmente é minha praia. Então, como eu falei, um animal, ele não vai fazer isso. Ele não vai falar assim de um dia: olha, eu sou um gato, mas eu não quero agir como um gato e vou ser outra coisa. Não, um gato ele vai agir como um gato. Essa é a natureza que ele foi programado para fazer. A gente não tem uma natureza do ser humano que seja pré-determinada e definitiva. A gente se adapta conforme a cultura que a gente nasce, conforme o local que a gente nasce e também até essa questão de escolhas. Por mais que somos muito influenciados pelo ambiente que vivemos, pelas nossas famílias, pela cultura, a gente pode olhar para toda essa cultura e falar assim: bom, não me encaixo aqui, não acho que é bacana, vou conhecer outras religiões, vou conhecer outras culturas, me identifiquei mais com aquilo e você vai para elas. Então, esse também é um outro fator que nos diferencia aí dos outros animais. E se você está gostando desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal, compartilha esse vídeo e vamos parar para pensar um pouco. Será que a gente não tem algo pré-definido, né, na nossa natureza, no nosso instinto, para a gente ser? Será que isso é mais um fardo? A liberdade da escolha, ela tem um peso muito grande? Ou será que se fôssemos de fato ali pré-determinado a sermos aquilo que a natureza pré-definiu, a gente nunca teria evoluído, seríamos apenas mais um animal na natureza e talvez não seríamos tão felizes assim. Ou não teríamos essa consciência de felicidade, afinal, só temos esse questionamento de escolhemos um caminho e não o outro, somos felizes ou infelizes, e todos os conceitos que nós criamos a partir de nós seres humanos, né, talvez só exista porque a gente tem consciência. E é impressionante, porque mesmo a gente tendo consciência, parece que muitas pessoas, elas não usam isso da melhor forma possível. Bom, então deixa aqui nos comentários, você já parou para pensar o que nos diferencia de outros seres, de outros animais? É importante ressaltar aqui que nesse contexto, por a gente ter consciência e por a gente estar fazendo essa análise, parece muito que a gente está se colocando como se fossem seres a par da natureza, seres superiores, quando na verdade a gente faz parte da natureza. É claro que hoje muita gente não tem mais esse contato, porque a gente vive na cidade, não sabemos mais como o alimento chega na nossa mesa, não se relacionamos talvez tanto com outros tipos de animais, a não ser os domésticos, os mais comuns que estão ali, mas nós somos seres que somos parte da natureza e não estamos separados nela e não somos superiores a ela, né? Então, claro, também fica aí válida essa reflexão e deixa aí nos comentários se você já pensou nesse tema. Eu te vejo no próximo vídeo.